Olá, bem-vindo a mais um Círculo de Estudos em Montessori. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 do livro A Criança, de Maria Montessori. O capítulo 1 se chama A Era da Criança. Antes de iniciarmos a nossa discussão, como esse ainda é um dos primeiros círculos acerca do livro A Criança e o segundo círculo do ano de 2014, eu gostaria de dar aquelas instruções gerais sobre como nós trabalhamos. Todas as semanas nós discutimos um capítulo do livro A Criança, de Maria Montessori. Eu dou as minhas impressões acerca do capítulo e vocês, por favor, devolvam as suas impressões por meio dos comentários aqui embaixo ou aqui ao lado no vídeo do YouTube. Você pode assistir esse vídeo durante a semana, geralmente ele é colocado no ar entre segunda e terça-feira, e na quinta-feira, entre 8 e 9 e meia da noite, a gente discute o capítulo e traz à tona observações de vocês, dúvidas de vocês, pontos para debate, polemizações possíveis acerca dos pontos de vista da Montessori. E o debate acontece todo nos comentários do vídeo no YouTube. A participação é absolutamente gratuita e livre, você chega e participa. Não é necessário ter participado dos anteriores para começar a participar agora, mas, claro, é interessante que você assista aos vídeos em ordem cronológica, para que você saiba exatamente do que é que nós estamos falando e tenha uma noção clara da obra completa de Maria Montessori. O capítulo 1 se chama, então, A Era da Criança e trata majoritariamente da importância da criança para a evolução da humanidade, para a melhora da humanidade, e da importância do estudo da infância para o progresso da ciência e o progresso das descobertas acerca da natureza humana. Nós vamos, ao longo do vídeo, conversar sobre alguns pontos interessantes para os quais a infância foi de importância particular, pontos interessantes da ciência para os quais a infância foi de importância particular. A Montessori começa o capítulo dizendo que o que existe no momento atual é um despertar da consciência para com a importância da infância, porque a importância que nós damos à infância hoje é tão maior do que há algum tempo atrás que, segundo ela, isso não pode ser atribuído somente ao progresso científico, somente ao progresso social. Vale a pena considerar, no entanto, que a Montessori escreveu isso há mais de meio século, há mais de 50 anos, faz cerca de 80 anos, pelo menos, que ela escreveu esse livro, um pouco mais talvez. Então, ela dizia isso naquela época. Hoje em dia, nós temos uma importância ainda maior sendo dada à infância, especialmente por parte da ciência. E hoje em dia, é bastante possível a gente dizer que isso se deve, sim, a uma melhora, a uma progressão da capacidade de investigação científica da humanidade. Há algum tempo, nós não tínhamos como investigar o cérebro humano. As noções que se tinha acerca do cérebro humano eram muito primárias, porque se sabia muito pouco, porque não se tinha máquinas, não se tinha meios para se investigar o cérebro em escala microscópica, né? Então, com a melhora das máquinas para a investigação do cérebro, as máquinas para a investigação do funcionamento dos neurônios, a infância ganhou um lugar de destaque na investigação científica. Isso acontece porque as maiores maravilhas do cérebro humano acontecem nos primeiros 6 ou 7 anos de idade. E a Montessori já dividia, né, o desenvolvimento humano em fases de 6 em 6 anos, sem saber exatamente que o cérebro humano se desenvolve mais ou menos na mesma escala temporal. Então, como a infância, e quando eu digo infância eu me refiro propriamente entre 0 e 6 anos, a crianças entre 0 e 6 anos, como nessa infância acontecem as maiores maravilhas do cérebro, é nessa primeira infância que a personalidade humana se não determinada, é pelo menos dirigida, colocada em uma determinada direção. Montessori diz: hoje é impossível estudar qualquer ramo da medicina, da filosofia ou da sociologia sem levar em consideração as contribuições que recebemos do estudo da vida infantil.
Isso é real. E isso não é real só para medicina, filosofia e sociologia, né? Isso também é real, por exemplo, para as letras, que é a área onde eu trabalho, né? E para diversas outras áreas que de alguma maneira lidam com o comportamento humano. Para a história, a infância vem se tornando algo que vale a pena ser olhado, né? Para a própria educação, estudar a infância em si e não somente filosofias da educação vem se tornando algo cada vez mais relevante. Então, o estudo da infância vem se tornando mais importante em todas as áreas que de alguma maneira tocam no humano. E é impossível olhar para essas áreas hoje e desconsiderar aquilo que nós sabemos sobre a infância. Recentemente foram publicadas 2 revistas chamadas Neuroeducação, que tratavam das implicações da neurologia infantil para a educação em sala de aula. Não dá mais para nós separarmos aquilo que nós sabemos sobre a infância daquilo que nós sabemos sobre, digamos, a prática pedagógica, a prática sociológica ou alguma coisa do tipo, né? Aquilo que nós aprendemos por causa da criança vem determinando cada vez mais o progresso da nossa ciência. E se estende, a Montessori diz isso no fim do mesmo parágrafo, a todas as questões humanas. E aí ela continua. Não é a criança como um ser físico, mas como um ser psíquico, que pode nos entregar, né, que pode nos fazer sentir um ímpeto forte à melhora do gênero humano. É o espírito da criança que pode determinar o curso do progresso humano e levar-nos talvez a uma forma melhor de civilização. Se você convive com crianças ou se você é professor ou pai, enfim, você vê na infância, com certeza, a possibilidade de uma civilização melhor. Mas a Montessori dizia que não é somente esta criança que fará uma civilização melhor, né? Ela tem uma frasezinha que eu deixo, tem um imã de geladeira que eu deixo aqui na minha janela. Ela diz, na criança está o destino e o futuro, mais ou menos, né? Uma tradução mais ou menos dessa frase. Na criança está o destino e o futuro. No entanto, isso não quer dizer que somente aquela criança crescendo, se desenvolvendo, vai criar uma nova civilização. Isso também é real. E nós discutimos nos círculos acerca do mente absorvente, no capítulo em que a gente falava da perfeição da criança, que a criança, se deixada para se desenvolver em um ambiente adequado, tem a possibilidade de se tornar um adulto mais perfeito do que nós, né? Mas não é só nisso que está a possibilidade da criança de revolucionar a civilização. A criança pode mudar a civilização também através do adulto. Um adulto que se dedique a observar a criança, um adulto que se dedique a olhar para a criança com atenção científica e aprender da criança as possibilidades de melhora do gênero humano, olhar para ela, perceber nela as qualidades que só a infância tem e tentar reproduzir em si as qualidades manifestadas naturalmente na infância, esse adulto também está ajudando a humanidade, também está melhorando o mundo. Então, a criança melhora a humanidade mesmo antes de se tornar adulto, ela melhora a humanidade enquanto criança. Aí, a Montessori vai falar do século da infância. Ela cita 2 referências para dizer que o século XX seria o século da infância. Eu gosto de acreditar que o século XX foi o primeiro passo. O século XX foi o momento em que nós começamos a ter escolas adequadas à infância, em que nós começamos a pensar que bater em criança não era algo que se podia fazer no mundo, em que nós começamos a pensar que a criança era um ser humano com sensações, sentimentos e memória. O século XX foi o momento do Freud, em que o Freud disse que aquilo que acontece nos 2 primeiros anos marca profundamente a personalidade humana. Então, quando nós dizemos que a criança pequena não lembra do que lhe aconteceu mais tarde, isso está profundamente errado. Porque é verdade que conscientemente ela não lembra, mas inconscientemente ou subconscientemente, aquilo lhe marca para sempre em sua vida. Então, a memória da criança quando ela é muito pequena não é menor do que a memória da criança daquilo que lhe acontece quando ela é mais velha.
ela não é menor, ela é diferente, ela é outra e ela é mais profunda. A memória da criança pequena sobre o que lhe acontece é mais profunda do que o consciente e afeta o comportamento, a personalidade, o desenvolvimento desse ser humano de uma forma que ele mesmo não pode controlar, porque está em um plano ao qual ele mesmo não tem acesso total, o subconsciente ou inconsciente. A Montessori diz: as crianças carregam em si uma coisa que, se descoberta, ajudaria os adultos a resolver os seus próprios problemas sociais e individuais. Isso é muito interessante, porque nós não estamos falando de uma criança que vai crescer de novo para construir um mundo melhor. Nós estamos falando de uma criança que pode ajudar o mundo atual a melhorar. Existe nas Nações Unidas um projeto com Montessori. Chama-se Montessori Model United Nations. Nações Unidas no modelo montessoriano ou ao modelo montessoriano. É um momento em que crianças montessorianas do mundo todo vão para as Nações Unidas e fazem propostas, discutem, conversam. É uma Nações Unidas feita de crianças. Porque para Montessori a criança era o denominador comum da humanidade. Era aquilo que nós tínhamos em todos os lugares do mesmo jeito. Ela é a perfeição em todo lugar que nasce. A criança não é melhor ou pior em qualquer lugar do mundo. Então, só na criança reside a possibilidade e a esperança de paz futura para o ser humano. E a Montessori, então, foi muito atrás da ideia de que as crianças fossem reconhecidas como esse denominador comum, e isso veio a gerar o Montessori Model United Nations, que é essa reunião de crianças do mundo todo para discutir, para fazer propostas. E acredito que seria muito bom se essas crianças pudessem de alguma maneira, ou se todas as crianças pudessem de alguma maneira participar de decisões. Porque é claro que elas não têm a maturidade política, talvez, ou maturidade pública que seria necessária para uma série de decisões, mas elas têm a percepção das necessidades mais fundamentais do ser humano. E elas não têm a ganância, a malícia, o grau de egoísmo que o adulto desenvolve, por assim dizer. Então, a criança, de fato, pode resolver os problemas sociais e individuais da humanidade se a ela for dada a oportunidade de fazê-lo. A próxima parte desse capítulo, o capítulo é dividido em 3 partes. A próxima parte desse capítulo é sobre a criança e a psicoanálise. A criança e a psicanálise. A Montessori tece um reconhecimento a Freud e uma crítica ao trabalho de Freud também. Quanto ao reconhecimento, eu me aterei ao que ela disser, e quanto à crítica, eu me aterei também ao que ela disser. Eu farei dessa forma porque eu não conheço a obra de Freud com nenhuma profundidade. Eu li pouquíssimo Freud, então eu não posso tecer nenhuma observação. Seria abuso de minha parte. No entanto, se você for psicólogo, se você for psicanalista ou se você for um estudioso de Freud, o seu comentário aqui embaixo, ou talvez até um vídeo em resposta a este, seja muito bem-vindo. Porque poderá, com certeza, agregar muito à nossa discussão, trazer novidades, trazer argumentos interessantes para a gente pensar ou repensar a forma como Montessori considera o Freud. Ela diz: um preconceito similar àquele dos antigos gregos limitou Freud ao estudo da patologia em vez de casos de normalidade. A Montessori era uma defensora do estudo do ser humano em seu desenvolvimento padrão ou seu desenvolvimento normal. Quer dizer, olhar para a criança que se desenvolve tranquilamente e ver como esse desenvolvimento acontece. E não só olhar para aquela criança que nitidamente apresenta alguma dificuldade, algum desafio, algum distúrbio que seja neste caminho de desenvolvimento. Para Montessori, olhando para a criança que se desenvolve tranquilamente, nós podemos iluminar o trabalho com aquela criança que se desenvolve com maiores dificuldades.
Ela trabalhou com as duas crianças, ela trabalhou com a criança que tinha maiores dificuldades de desenvolvimento e ela trabalhou também com a criança que não tinha dificuldades de desenvolvimento. Trabalhando com as duas, ela percebeu que a criança que não tinha dificuldades de desenvolvimento, o estudo dessa criança, poderia iluminar com mais amplidão toda a situação da humanidade e, inclusive, ajudar no estudo da criança que apresentasse alguma dificuldade. E ela diz que o Freud trabalhou somente com um público que apresentava um desenvolvimento diferente da média ou que apresentava, de fato, um distúrbio de personalidade. E, para ela, isso privou o Freud de encontrar muitas coisas. Ela diz que ele começou a investigar o oceano do inconsciente, mas que ele viu o oceano, porém não o explorou, e o retratou como em estado de tempestade. É uma metáfora belíssima para Freud, mesmo com o pouco que eu sei, me parece uma metáfora belíssima. Ele olhou o oceano, mas não o explorou e o retratou em estado de tempestade. Então, os retratos de Freud, são sempre retratos de pessoas em estados anormais de comportamento. Enquanto que, no caso da Montessori, ela deduziu as suas teorias psicológicas e teorias de desenvolvimento a partir da observação do desenvolvimento normal da criança. E eu peço repetidamente desculpas por usar o termo normal, eu quero dizer a criança que está dentro, digamos, de uma média ampla de desenvolvimento. Em Montessori, essa média é ampla. Cada criança é respeitada em suas minúcias, né? Mas existe uma média. Existe alguma coisa que se espera mais ou menos para uma determinada idade. Porque se não trabalharmos com algo que se espera para uma determinada idade, é muito difícil ajudar a criança que precisa de ajuda. Ajudar a criança que está enfrentando dificuldades maiores em seu desenvolvimento. Claro que nós ajudamos todas elas, mas aquelas que estão enfrentando dificuldades maiores precisam de um auxílio específico. E para nós percebermos essa necessidade, é necessário partir da existência de uma média. A diferença de Montessori para os métodos mais tradicionais é que essa média é mais ampla. A gente tem classes agrupadas de 3 em 3 anos, mais ou menos. Em algumas escolas 2 anos, em algumas escolas 4 anos, mas idealmente 3 anos. Então, a gente consegue trabalhar com, digamos, uma folga muito maior. Perceber e ajudar uma criança ao longo de 3 anos, todos os dias, em vez de algumas horas por semana, durante somente 1 ano. Então, para Montessori é importante ter um ponto de partida da normalidade do desenvolvimento para auxiliar aquela criança que apresenta alguma dificuldade de desenvolvimento, assim como para trabalhar em maior escala, em larga escala, com um determinado padrão, com uma determinada faixa. Né? Não uma linha de desenvolvimento, mas uma faixa de desenvolvimento. A próxima parte do capítulo é O Segredo da Infância, que é o título do livro. O título do livro, tanto em italiano quanto em inglês, é O Segredo da Infância. Imagino que em muitas outras línguas também. Para o português ele foi traduzido como A Criança. Mas então, no capítulo O Segredo da Infância, a Montessori diz: uma das descobertas mais impressionantes da psicanálise é que a psicose pode ter as suas origens na infância. E aí ela passa o parágrafo falando de várias outras coisas e diz que os distúrbios de personalidade surgem da repressão da atividade espontânea da criança por um adulto dominador e são consequentemente associadas ao adulto cuja influência é maior sobre a criança, a mãe da criança. É interessante olhar dessa forma porque ela está tirando, de certa maneira, a culpa da mãe. A culpa não é da mãe. A culpa mas de muitos dos distúrbios de desenvolvimento que se desenvolvem, que surgem por causa de repressão à atividade espontânea da criança, é daquele adulto que está mais com ela. Pode ser pai, mãe, professor, pode ser todo mundo que esteja perto dessa criança. Este adulto dominador que oprime ou que reprime
a atividade espontânea da criança é responsável, muitas vezes, por um desenvolvimento diferente daquilo que nós esperávamos e até pelo surgimento de doenças mentais nessa criança, distúrbios mentais nessa criança ou mesmo no adolescente. Aquelas doenças, a Montessori vai dizer, que podem ser traçadas até a infância, quer dizer, cuja origem pode ser percebida na infância, são, via de regra, as mais difíceis de curar e as mais sérias. Isso é interessante, porque é claro que são. É claro que são as mais sérias e é claro que são as mais difíceis de curar, porque o cérebro, nós já dissemos, está se formando na infância. Então, aquilo que a gente faz na infância vai ficar na formação cerebral talvez para sempre. Talvez para sempre. Portanto, é necessário tomar muito cuidado com como a gente trabalha com a criança pequena. Reprimir a atividade da criança todo o tempo é um problema. Nós fizemos um vídeo lá no Montessori, fizemos um vídeo há algum tempo sobre o parabéns do YouTube à galinha pintadinha, em que o YouTube diz parabéns galinha pintadinha por deixar as crianças quietinhas 1 bilhão de vezes. Porque a galinha pintadinha recebeu 1 bilhão de visualizações no YouTube. É muito complicado isso, porque é a forma como nós enxergamos a criança em larga escala socialmente, que ela tem que ficar quietinha. A Montessori diz no Mente Absorvente, se eu não estou muito enganado, eu tenho quase certeza que é no Mente Absorvente, ela diz o seguinte: a primeira distinção que a criança precisa fazer é entre bom e ruim. E nós devemos tomar muito cuidado para que ela não confunda ser bom com imobilidade e ser ruim com movimento. Para a criança pequena, o movimento é o que lhe permitirá se desenvolver plenamente. Trabalhar com os sentidos, perceber o mundo, explorar a realidade, é o que lhe permitirá se desenvolver plenamente. E nós precisamos, claro, auxiliar a criança nessa exploração, e isso significa muitas vezes direcionar essa exploração, porque a atividade ao léu, a atividade sem fim, sem objetivo, também não contribui tanto para o desenvolvimento infantil. Se nós podemos ajudar a criança a encontrar um objetivo para a sua atividade, encontrar uma finalidade produtiva para a sua atividade, a criança gosta, a criança fica feliz, ela confia em nós, ela se sente profundamente grata, é muito bonito de ver. Ela realmente confia em nós como guias do mundo, né? Como pessoas que podem lhe mostrar toda a realidade. E ela nos permite ajudar nesse desenvolvimento, ajudar nessa caminhada, mostrando o que é que há de interessante sobre a Terra. Isso é muito importante. Esse guia é muito importante. Mas a opressão ou a repressão à atividade infantil, à atividade espontânea da criança, pode gerar distúrbios de comportamento e distúrbios de personalidade mais tarde. Existem até alguns estudos, isso está no livro O Cérebro que se Transforma, alguns estudos que relacionam a forma como nós nos comportamos com a criança ou aquilo a que nós expomos a criança a distúrbios cognitivos, dificuldades de aprendizado, distúrbios de desvio de atenção, né, o TDA ou TDAH, dislexia e uma série de outros problemas, outras dificuldades, outros desafios que essas crianças têm que enfrentar mais tarde. Na maior parte dos casos, tudo isso poderia ser prevenido pelo comportamento adulto e por aquilo que nós expomos à criança quando ela é pequena. Claro que não tudo. Há muitos casos em que o método Montessori vai ajudar essa criança em seu desenvolvimento, mesmo que ela tenha nascido com alguma dificuldade de desenvolvimento. Mas em muitas das situações, a utilização dos princípios descobertos e desenvolvidos pela Maria Montessori pode prevenir o desenvolvimento de uma série de dificuldades, o surgimento de uma série de dificuldades na vida da criança e do adolescente posteriormente. Um novo campo, a Montessori vai dizer, de exploração científica veio a existir sobre a criança. E esse novo campo, para ela,
é aquele de ajuda à vida psíquica da criança. E esse campo de ajuda à vida psíquica da criança é a pedagogia científica. A pedagogia científica foi o nome do primeiro livro pedagógico de Maria Montessori, e é o livro em que ela expõe um método, que se tornou depois o método Montessori. Ela expõe um método de investigação da infância, e para que nós possamos investigar a infância, é necessário que a criança possa se desenvolver no melhor dos ambientes. Um paralelo para que nós possamos entender esse raciocínio. Se nós queremos explorar o desenvolvimento de uma bactéria, nós criamos um meio perfeito para o seu desenvolvimento. Isso se chama cultura de bactérias. É um pratinho em que a gente coloca uma gelatina e as bactérias se desenvolvem ali. É um meio perfeito para o seu desenvolvimento. E é nesse meio perfeito que a gente vai pesquisar o desenvolvimento dessa bactéria. Para pesquisar o desenvolvimento da criança, também é necessário que ela esteja no meio perfeito. Não dá para a gente dizer como a criança se desenvolve se ela está num meio que não é o melhor para o seu desenvolvimento. E a Montessori descobriu que o melhor meio para o desenvolvimento da criança é de 2, 1. Ou a natureza, e quando eu digo natureza eu me refiro realmente a bosques, florestas, eu não estou falando só da pracinha, o parquinho, a parte verde circundada por muito cimento na cidade. Eu estou falando de natureza verdadeira, a praia, locais onde existe natureza real, natureza sem tanta interferência humana. Então esse é um local perfeito para o desenvolvimento humano. E o outro local onde a infância pode se desenvolver plenamente é a sala montessoriana. A Montessori dizia que se nós vivêssemos num contato mais próximo com a natureza, talvez o método dela não fosse necessário. E isso é muito interessante de se ver, porque a tentativa dela, de fato, é reproduzir na escola, e no nosso caso, reproduzir em casa, né, a situação de atividade livre que existe na natureza. Não é necessário em casa ter, por exemplo, materiais montessorianos, mas é necessário reproduzir em casa a possibilidade de atividade livre. Certo? Então, esse meio perfeito para o desenvolvimento da criança é o que nós chamamos de ambiente preparado. O adulto que consegue deixar a criança se desenvolver nesse meio, sem interferir o tempo todo, e observar esse desenvolvimento a fim de ajudá-lo o máximo possível, é um adulto preparado. E a criança que pode viver nesse meio perfeito para ela, que pode viver nesse ambiente preparado ou na natureza, e que pode exercer o seu direito à atividade livre e com fim produtivo para o seu desenvolvimento, essa criança é a criança equilibrada. Esse é o triângulo da prática montessoriana. O adulto preparado, o ambiente preparado e a criança equilibrada. Eles só funcionam juntos, eles não funcionam isoladamente. Esse foi o primeiro capítulo do livro A Criança. Semana passada nós estudamos a introdução. Essa semana é o primeiro capítulo. Semana que vem a gente vai para o capítulo 2, O Réu. E vai ser um capítulo bastante interessante, talvez um tanto polêmico de se estudar. Eu espero você na quinta-feira entre 8 e 9h30 da noite. Espero os seus comentários aqui no vídeo do YouTube. Não pode ser no Facebook, porque não dá pra gente fazer discussões em vários pontos diferentes. Então, os seus comentários aqui no YouTube, pra gente poder explorar um pouco mais, quem sabe, a psicanálise, quem sabe as implicações da primeira infância para o resto do desenvolvimento, quem sabe as implicações dos estudos da infância para as diversas áreas do conhecimento humano. Esses foram os 3 grandes campos explorados nesse capítulo e, muito possivelmente, são eles que a gente vai aprofundar nessa quinta-feira. Eu espero você e até lá.